Um milionário encontra sua ex-esposa na parada de ônibus, agachada ao lado de seus filhos gêmeos, contando moeda por moeda para tentar pagar a passagem. Cansada, com o rosto abatido, ela nem sequer percebe que ele está ali, parado, observando a cena sem conseguir dizer uma única palavra. O segredo que ele descobre ao se aproximar mudará completamente sua vida. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A rodoviária de São Paulo fervilhava com a energia típica de uma sexta-feira à tarde. O ar denso de outubro carregava o aroma de pastel recém-feito e a fumaça dos motores a diesel, enquanto centenas de vozes se misturavam em um coro urbano que Isabela conhecia de cor. Seus dedos, calejados por anos de trabalho, contavam meticulosamente as moedas que havia tirado de sua pequena carteira de couro gasta. Uma por uma, as moedas brilhavam fracamente sob as luzes fluorescentes do terminal, cada uma representando uma pequena vitória contra a adversidade. A seus lados, Caio e Miguel a observavam com aquela paciência infinita que só crianças de 10 anos possuem quando compreendem, sem necessidade de palavras, que sua mãe está fazendo malabarismos com números que nunca parecem bater. Os gêmeos compartilhavam os mesmos olhos castanhos intensos e o cabelo ondulado que se recusava a permanecer penteado. Mas suas personalidades eram tão diferentes como o dia e a noite. Caio se inquietava nervosamente com os pés, ansioso para entrar no ônibus que os levaria de volta ao seu pequeno apartamento em Guarulhos, enquanto Miguel permanecia imóvel, estudando cada expressão que cruzava o rosto da mãe com uma maturidade inquietante para sua idade. Isabela havia aperfeiçoado a arte de contar dinheiro sem demonstrar preocupação. Seus lábios curvados em um sorriso tranquilizador enquanto realizava cálculos mentais rápidos. A passagem de ônibus para 3, o leite que precisava comprar, os remédios de Miguel que não podia deixar de comprar. Era uma dança familiar, uma rotina que havia dominado durante uma década, criando seus filhos sozinha, sendo mãe e pai ao mesmo tempo, transformando cada real em 2 com pura determinação e amor inabalável. O som de uma porta de carro se fechando com elegância cortou o barulho ambiente como uma nota discordante em uma sinfonia conhecida. Isabela levantou o olhar instintivamente e o mundo parou. Uma limusine preta, reluzente, sob as luzes do terminal, havia estacionado ao lado da calçada reservada para veículos oficiais. Dela desceu um homem que parecia ter saído das páginas de uma revista de negócios. Terno de cachemir perfeitamente cortado, sapatos italianos brilhando como espelhos, e uma presença que comandava a atenção sem esforço. Seu cabelo, agora salpicado de fios grisalhos nas têmporas, havia sido penteado para trás com precisão matemática, e seus gestos tinham aquela fluidez estudada de alguém acostumado a que suas ordens fossem obedecidas sem questionamento. Mas foram seus olhos que atraíram. Aqueles olhos castanhos que ela havia amado em sua juventude, que haviam visto se encherem de lágrimas no dia em que assinaram os papéis do divórcio, que agora a olhavam com uma mistura de choque e reconhecimento que fez suas mãos tremerem. Francisco. As moedas caíram no chão com um tilintar metálico que ressoou como um alarme em seus ouvidos. Os gêmeos se abaixaram automaticamente para pegá-las, seus movimentos sincronizados revelando uma rotina familiar, mas Isabela não conseguia tirar os olhos do homem que havia sido seu marido, o amor de sua vida, o pai de seus filhos que nunca soube que os tinha. 10 anos. 10 anos desde que ela havia visto aquele rosto que um dia conheceu melhor que o seu próprio. 10 anos de noites solitárias, de aniversários comemorados sem pai, de perguntas dos filhos que ela havia respondido com meias verdades e sorrisos forçados.
10 anos carregando sozinha o peso de uma decisão que havia tomado com o coração partido e o orgulho ferido. Francisco deu um passo em sua direção, sua expressão mudando de surpresa para algo mais profundo, mais doloroso. Seus olhos se moveram de Isabela para os gêmeos, que agora estavam de pé com as moedas em suas pequenas mãos, e a compreensão o atingiu como um tapa físico. As crianças eram idênticas a ele naquela idade. O mesmo cabelo rebelde, os mesmos olhos intensos, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando estavam confusos. Eram como fotografias vivas de sua própria infância, espelhos de um passado que agora ganhava um significado completamente novo. Isabela! Sua voz emergiu como um sussurro rouco, carregado de uma década de perguntas não formuladas. Ela reagiu como havia feito tantas vezes no passado quando se sentia encurralada, com orgulho e determinação férrea. Em um movimento fluido, arrebatou as moedas das mãos de seus filhos e as colocou em sua bolsa, seu queixo se erguendo naquele gesto desafiador que ele lembrava tão bem. "Vamos, crianças", murmurou, sua voz tremendo apesar de seus esforços para mantê-la firme. "Nosso ônibus está chegando." Mas Francisco havia encontrado sua voz, e com ela, sua determinação. "Por que nunca me contou?" As palavras saíram dele como uma confissão arrancada, carregadas de uma década de dor e perda. Isabela parou, sua mão apertando a de Miguel com uma força que fez o menino olhá-la com preocupação. Por um momento, pareceu que ela poderia responder, que poderia explicar os anos de silêncio, as noites de choro silencioso, as decisões impossíveis tomadas com um coração partido. Mas então, o ônibus para Guarulhos rugiu ao chegar à plataforma, sua porta se abrindo com um assobio pneumático que soou como um sinal de fuga. Isabela olhou para trás uma vez, seus olhos encontrando os de Francisco por um momento que durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. "Mamãe", Caio puxou sua outra mão, confuso com a tensão que ele podia sentir irradiando dela como o calor de uma chama. Sem mais palavras, Isabela entrou no ônibus com seus filhos, pagou suas passagens com as moedas que havia estado contando e encontrou 3 assentos perto da janela. Francisco permaneceu imóvel na calçada, vendo o ônibus se afastar, levando consigo as respostas que ele havia estado procurando sem saber durante 10 anos. Através do vidro embaçado, Isabela o viu pela última vez, de pé ao lado de sua limusine, como uma figura solitária contra o pano de fundo do terminal movimentado. E soube, com a certeza que só vem com o amor verdadeiro e a dor genuína, que desta vez não seria tão fácil fugir. O destino, ao que parece, havia decidido que era hora de cobrar uma dívida que vinha acumulando juros há 10 anos. O apartamento em Guarulhos recebeu Isabela e os gêmeos com seu silêncio familiar, mas naquela noite o ar parecia carregado de eletricidade. As paredes estreitas, decoradas com desenhos das crianças e fotografias familiares cuidadosamente selecionadas, se sentiam menores do que nunca. Isabela fechou a porta atrás de si e se encostou nela, como se pudesse manter o mundo exterior à distância com a força de sua vontade. "Mamãe, quem era aquele senhor?" Caio perguntou enquanto deixava sua mochila escolar ao lado do sofá gasto. Seus olhos brilhavam com aquela curiosidade insaciável que a havia mantido acordada tantas noites, inventando respostas para perguntas que uma criança de 10 anos não deveria fazer. Miguel, mais observador e cauteloso, sentou-se na beirada do sofá e estudou o rosto da mãe com aquela intensidade que às vezes a inquietava. "Você ficou muito pálida quando o viu. Era alguém do seu trabalho na escola?" Isabela se moveu em direção à pequena cozinha, precisando manter suas mãos ocupadas. "Era um conhecido de muito tempo atrás", murmurou enquanto enchia uma chaleira com água. "Alguém que eu não esperava ver novamente." Mas as crianças haviam herdado sua inteligência e as evasivas nunca funcionavam por muito tempo.
Caio se aproximou e a envolveu com seus braços finos, pressionando seu rosto contra sua cintura naquele gesto protetor que ele havia desenvolvido desde pequeno. Ele te machucou antes, por isso nós fugimos? A pergunta atingiu Isabela como um soco no estômago. Fugimos. Essa palavra resumia demais de suas vidas, decisões demais tomadas com medo em vez de amor. Ela se ajoelhou para ficar na altura de Caio, tomando seu rosto entre suas mãos. Não, meu amor, ele nunca me machucaria. É só que há coisas do passado que às vezes é melhor deixar para trás. Miguel se juntou a eles, seus braços envolvendo ambos em um abraço que havia se tornado seu ritual para os momentos difíceis. Como o papai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela havia aperfeiçoado a arte de mudar de assunto quando surgia o fantasma de seu pai ausente, mas desta vez as palavras ficaram presas em sua garganta. O rosto de Francisco, o choque em seus olhos quando ele viu os gêmeos, a maneira como ele havia dito seu nome como uma oração desesperada. Preparem suas coisas para a escola amanhã. Finalmente conseguiu dizer, sua voz apenas um sussurro. E façam seus deveres enquanto eu preparo o jantar. As crianças trocaram um olhar que não passou despercebido por Isabela. Em silêncio, elas haviam desenvolvido sua própria linguagem, uma maneira de se comunicar que transcendia as palavras. Era um dos muitos laços que haviam forjado para compensar a ausência que ninguém mencionava, mas todos sentiam. Enquanto Isabela preparava um jantar simples de macarrão com tomate, seus pensamentos voaram irremediavelmente para o passado. Francisco havia mudado tanto, mas seus olhos continuavam os mesmos. Aqueles olhos que um dia a haviam olhado como se ela fosse a única mulher no mundo, que haviam se enchido de lágrimas na noite em que discutiram pela última vez, que haviam estado frios e distantes no dia em que assinaram os papéis do divórcio. Seu celular vibrou sobre a mesa da cozinha, assustando-a. Era um número desconhecido, mas algo em seu interior lhe dizia exatamente quem era. Ela deixou tocar até que parou, mas minutos depois vibrou novamente. E de novo, e de novo. Você não vai atender. Miguel apareceu na entrada da cozinha, sua expressão preocupada. É provavelmente alguém errado, mentiu Isabela. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que Francisco não desistiria facilmente. Nunca havia desistido. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram em seu quarto compartilhado, Isabela sentou-se em seu pequeno sofá com uma xícara de chá e permitiu que as lágrimas que havia contido o dia todo finalmente caíssem. 10 anos de sacrifícios, de noites solitárias, de decisões tomadas com o orgulho ferido em vez do amor verdadeiro. Ela havia construído uma vida boa para seus filhos, uma vida simples, mas cheia de amor e estabilidade. Mas ao ver Francisco naquela tarde, percebeu que havia construído aquela vida sobre uma mentira. Não apenas havia negado a ele o conhecimento de seus filhos, mas havia negado a seus filhos o direito de conhecer seu pai. O telefone tocou novamente, e desta vez Isabela o pegou em suas mãos trêmulas. Na tela aparecia o mesmo número desconhecido, mas agora também havia várias mensagens de texto que ela não havia se atrevido a ler. Com o coração batendo forte, abriu a primeira. Isabela, por favor, só quero conversar. Precisamos conversar. O destino, parecia, não ia permitir que ela fugisse novamente. E no fundo de seu coração, uma parte dela que havia dormido por 10 anos começou a despertar, sussurrando verdades que ela havia enterrado sob camadas de orgulho e dor. Nas torres de vidro que abrigavam os escritórios da Almeida em Associados, Francisco caminhava de um lado para o outro em frente a janelas que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez infinito, mas pela primeira vez em anos, ele se sentia como um peão, em vez do jogador mestre que havia se acreditado ser. Senhor Almeida!
A voz de sua assistente Carmen interrompeu seus pensamentos pelo intercomunicador. O investigador particular que o senhor solicitou está aqui. Francisco endireitou sua gravata, um gesto nervoso que ele havia desenvolvido nos últimos dias, desde o encontro no terminal. Mande-o entrar. Alexandre Russo entrou no escritório com a confiança silenciosa de alguém acostumado a desvendar segredos. Era um homem de meia idade, com o cabelo grisalho penteado para trás e olhos que pareciam catalogar cada detalhe de seu ambiente. Sua reputação em São Paulo era impecável. Se havia informação a ser encontrada, Russo a encontraria. Senhor Almeida! Russo sentou-se em frente à escrivaninha de mogno maciço, retirando um tablet de sua maleta de couro. Comecei a investigação preliminar sobre Isabela Castro. Os resultados iniciais são interessantes. Francisco inclinou-se para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a escrivaninha. O que você descobriu? Ela vive em Guarulhos, em um apartamento modesto no bairro de Pimentas. Trabalha como professora no Colégio Estadual Professor Ari Barroso há 7 anos. Antes disso, há um período de 3 anos em que ela parece ter trabalhado em empregos temporários, principalmente limpeza noturna e cuidadora de idosos. Cada palavra era como uma facada para Francisco. Isabela, que havia crescido em uma família abastada, que havia estudado paisagismo e tinha sonhos de criar jardins que embelezassem o mundo, limpando escritórios à noite para sustentar seus filhos. E as crianças? Sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia. Russo deslizou o dedo sobre a tela. Caio e Miguel Castro, gêmeos de 10 anos, nasceram em 15 de março de 2013, no Hospital Municipal Tide Setúbal, alunos exemplares, segundo os registros escolares. Caio se destaca em matemática e ciências, enquanto Miguel se sobressai em literatura e música. Francisco calculou rapidamente. Março de 2013. Isso significava que eles haviam sido concebidos em junho de 2012, apenas 2 meses antes de ele e Isabela assinarem os papéis do divórcio. Tudo batia com uma precisão cruel. Há mais algo, Russo continuou, sua expressão se tornando séria. Miguel vem recebendo tratamento médico regular. Ele tem uma condição respiratória rara chamada fibrose cística atípica. As despesas médicas foram consideráveis. O ar abandonou os pulmões de Francisco como se ele tivesse recebido um golpe físico. Seu filho, um filho que ele não sabia que existia, estava doente e ele não havia estado lá para ajudar. Quão grave é? Com tratamento adequado, a condição é administrável, mas o tratamento é caro e, segundo minhas fontes no hospital, Isabela vem lutando para manter-se atualizada com os pagamentos. Francisco levantou-se abruptamente, caminhando em direção à janela. Lá embaixo, a vida continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava no 32º andar. Ela tentou me contatar alguma vez? Há registros de chamadas, cartas, algo? Isso é o estranho, Russo franziu a testa. Não há evidências de que ela tenha tentado contatá-lo diretamente. Mas há algo curioso. Sua sogra, Yolanda Castro, faleceu há 2 anos. Entre seus pertences, descobri que ela mantinha uma caixa postal ativa até sua morte. E Yolanda? Francisco voltou-se bruscamente. A mãe de Isabela sempre havia reprovado seu casamento, considerando-o muito jovem e ambicioso para sua filha. Exatamente. E segundo o funcionário dos Correios que entrevistei, ela recebia correspondência regular endereçada a você, mas nunca a retirava. A implicação caiu sobre Francisco como uma avalanche. Yolanda havia interceptado as comunicações. Isabela havia tentado contatá-lo, mas sua sogra havia se assegurado de que ele nunca receberia as mensagens. Quero que você investigue tudo sobre aquela caixa postal, ordenou Francisco, sua voz carregada de uma fúria fria. E quero um relatório completo sobre a situação financeira de Isabela.
Cada dívida, cada conta médica, cada sacrifício que ela teve que fazer. Russo assentiu, guardando seu tablet. Quais são suas instruções em relação ao contato direto? Francisco olhou para a cidade mais uma vez, mas agora ele não via prédios e ruas. Ele via Isabela contando moedas com dedos trêmulos, duas crianças que carregavam seu sangue crescendo sem conhecer seu pai. Uma mulher orgulhosa que havia preferido a pobreza a pedir ajuda ao homem que a havia amado, mas que a havia perdido por sua ambição cega. Ainda não, murmurou finalmente. Primeiro preciso entender completamente a situação. E preciso encontrar a maneira correta de me aproximar dela sem que ela fuja novamente. Mas mesmo enquanto falava, Francisco sabia que o tempo não estava a seu favor. Cada dia que passava era outro dia perdido com seus filhos. Outra noite que Isabela passava sozinha, lutando com cargas que ele deveria ter compartilhado com ela. A busca havia começado, mas Francisco começava a perceber que o que ele precisava encontrar não era apenas Isabela e seus filhos, mas também o homem que ele havia sido antes que a ambição o consumisse por completo. A manhã de segunda-feira chegou com uma daquelas chuvas finas de novembro que encharcam até os ossos. Isabela caminhava apressadamente em direção ao colégio estadual Professor Ari Barroso, esquivando-se de poças enquanto segurava um guarda-chuva que já tinha visto dias melhores. Miguel tossia a seu lado, um som que sempre a arrepiava, enquanto Caio pulava poças com a energia inesgotável de uma criança que via a aventura até mesmo no mau tempo. Mamãe, por que eu não posso ficar em casa hoje? Miguel parou para recuperar o fôlego, seu rosto mais pálido do que o habitual. Isabela ajoelhou-se ao lado dele, ignorando a água que escorria pelas pernas de sua calça. Porque você tem a prova de matemática, lembra? E além disso, a enfermeira da escola pode te ajudar com sua medicação se você precisar. Mas eu estou cansado, murmurou Miguel, encostando sua cabeça no ombro da mãe. Caio, que havia estado esperando pacientemente, aproximou-se e pegou a mochila do irmão. Eu levo. E vou pedir à professora Carmen para nós sentarmos juntos na matemática. O coração de Isabela se encheu de orgulho ao ver como Caio, sem que ninguém lhe pedisse, havia se tornado o protetor silencioso de seu irmão. Era uma carga muito pesada para uma criança de 10 anos, mas as circunstâncias haviam feito com que ambos os gêmeos amadurecessem antes do tempo. Ao chegar à escola, Isabela foi diretamente ao escritório do diretor, seu Raimundo Silva, um homem de 60 anos com uma barba grisalha perfeitamente aparada e olhos bondosos atrás de óculos de armação metálica. Isabela, a pessoa que eu queria ver. Seu Raimundo levantou-se de sua mesa com um sorriso que parecia conter um segredo. Você tem alguns minutos? Claro. Isabela sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, notando uma elegante pasta de couro que ela não havia visto antes. Aconteceu algo extraordinário. Seu Raimundo abriu a pasta, revelando documentos oficiais com cabeçalho corporativo. Ontem recebemos uma visita da Fundação Esperança Educacional. Aparentemente, eles selecionaram nossa escola para uma doação substancial, destinada a melhorar as instalações e criar um programa de bolsas para alunos carentes. Isabela franziu a testa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa fundação antes. Eu também não, para ser honesto. Mas suas credenciais são impecáveis. O representante, um tal Sr. Santos, explicou que procuram escolas em comunidades trabalhadoras onde possam fazer uma diferença real. Seu Raimundo virou as páginas do documento. A doação inclui fundos para reformar a biblioteca, atualizar os laboratórios de ciências e, o mais importante para nós, criar um fundo médico para alunos com necessidades especiais de saúde. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Um fundo médico? Exatamente. Cobriria despesas médicas, medicamentos, tratamentos especializados,
Tudo o que uma criança possa precisar para se manter saudável e focada em seus estudos. Seu Raimundo olhou para ela por cima dos óculos. Naturalmente, pensei em Miguel imediatamente. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela. Durante anos, ela havia feito malabarismos com trabalhos adicionais. Havia vendido tudo o que tinha valor. Havia pedido dinheiro emprestado a amigos e familiares. Tudo para garantir que Miguel recebesse o tratamento que precisava. A ideia de que aquela carga pudesse ser aliviada parecia boa demais para ser verdade. Há alguma condição? Perguntou com voz trêmula. Apenas que os beneficiários mantenham suas notas escolares, o que não será problema para Miguel, e que participem de atividades extracurriculares quando possível. Seu Raimundo fechou a pasta. O Sr. Santos mencionou especificamente que eles estão interessados em apoiar famílias monoparentais que demonstraram determinação excepcional diante da adversidade. Isabela tampou a boca com a mão, lutando para conter as lágrimas. Era como se suas orações silenciosas finalmente tivessem sido ouvidas. "Há mais", continuou seu Raimundo. "Eles também estão interessados em financiar um cargo adicional de coordenador pedagógico, alguém que supervisione os novos programas, trabalhando diretamente com as famílias beneficiárias. Pensei que você poderia estar interessada no cargo." "Eu não sei o que dizer." "Diga que sim." Seu Raimundo sorriu calorosamente. Sua experiência com Miguel lhe deu uma perspectiva única sobre as necessidades dos alunos com desafios médicos. E você conhece essas famílias melhor do que ninguém. Isabela saiu do escritório sentindo-se como se tivesse acordado de um sonho. O aumento de salário significaria estabilidade financeira pela primeira vez em anos. O fundo médico significaria que Miguel poderia receber o melhor tratamento disponível sem que ela tivesse que escolher entre remédio e comida. Mas algo no fundo de sua mente a inquietava. A coincidência parecia perfeita demais, adaptada demais às suas necessidades exatas. Enquanto caminhava para sua sala de aula, não pôde deixar de se perguntar se o destino realmente podia ser tão generoso, ou se havia forças trabalhando nos bastidores que ela ainda não compreendia completamente. Em seu bolso, seu celular vibrou silenciosamente com outra mensagem do número desconhecido que ela havia ignorado por dias. A excursão ao Aquário de São Paulo havia sido planejada por semanas. Os alunos do 5º ano do Colégio Estadual Professor Ari Barroso raramente tinham a oportunidade de visitar atrações tão caras. Mas a nova doação da Fundação Esperança Educacional havia tornado o impossível possível. Isabela caminhava entre os grupos de crianças animadas, mantendo um olho especial em Miguel, que parecia mais animado do que havia estado em dias. "Olha, mamãe!" Caio correu em direção a ela, apontando para o túnel dos tubarões. "Miguel quer saber se os tubarões podem ter asma como ele." Isabela sorriu, aliviada ao ver Miguel rindo com seus colegas de classe em frente ao grande tanque. O novo tratamento que eles puderam pagar graças ao fundo médico parecia estar funcionando. Sua respiração estava mais fácil, sua cor havia melhorado e pela primeira vez em meses ele agia como a criança de 10 anos que era. "Senhora Castro!" Seu Raimundo aproximou-se com um homem alto, vestido com um terno elegante, mas discreto. "Gostaria de apresentar a senhora ao Sr. Francisco Santos, o representante da fundação que tornou possível esta excursão." O mundo de Isabela parou. O homem em sua frente tinha o cabelo mais curto do que ela lembrava, óculos escuros que escondiam parcialmente seus olhos, e ele havia engordado de uma forma que lhe dava um aspecto mais maduro e distinto. Mas era ele. Era Francisco, de pé a menos de 1 metro de distância, apresentando-se com um nome falso. "Senhora Castro." Francisco estendeu a mão, sua voz ligeiramente alterada, mais grave do que o habitual. "Ouvi coisas maravilhosas sobre seu trabalho com os alunos."
Isabela apertou sua mão mecanicamente, sentindo a familiaridade do toque que um dia conheceu tão bem. Senhor Santos, é um prazer conhecê-lo. Seus olhos se encontraram por um momento e Isabela viu um brilho de reconhecimento que ele tentou disfarçar rapidamente, mas ela o conhecia demais. Ela conhecia a maneira como sua mandíbula se contraía quando ele estava nervoso, a maneira como ele tamborilava os dedos quando estava mentindo. A Fundação está muito interessada no progresso dos alunos beneficiários, continuou Francisco, seus olhos se movendo para onde Miguel estava fascinado, observando as arraias, especialmente aqueles com desafios médicos especiais. Ah, sim? Isabela manteve sua voz neutra, mas sua mente trabalhava furiosamente. Tudo começava a fazer sentido. A doação perfeitamente cronometrada, o fundo médico específico, o cargo que parecia projetado exatamente para ela. Mamãe! Miguel correu em direção a ela, sua respiração ligeiramente ofegante, mas não preocupante. O guia disse que eles vão alimentar os golfinhos em 10 minutos. Podemos ir? Francisco parou ao ver Miguel de perto pela primeira vez. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos castanhos, a mesma maneira de sorrir, até mesmo a mesma maneira de inclinar-se para o lado quando fazia perguntas. Claro, meu amor. Isabela colocou sua mão protetoramente no ombro de Miguel. Vá com Caio, mas fique onde eu possa te ver. Miguel assentiu e correu de volta para seu irmão, mas não antes de olhar curiosamente para o estranho que havia estado observando-o tão intensamente. Crianças lindas, Francisco murmurou, sua voz quase quebrando. Obrigada. Isabela o estudou cuidadosamente. Senhor Santos, posso perguntar o que o motivou especificamente a ajudar nossa escola? Francisco pigarreou. A Fundação acredita em dar oportunidades a crianças que tiveram que crescer mais rápido do que o normal, devido a circunstâncias difíceis. Entendo. Isabela cruzou os braços. E imagino que vocês escolheram nossa escola aleatoriamente. Não exatamente ao acaso, não. Francisco tirou os óculos escuros e, pela primeira vez, Isabela pôde ver completamente seus olhos. Eles estavam cheios de dor, arrependimento e algo mais profundo que ela reconheceu como amor paternal. Às vezes, as melhores causas são aquelas que tocam fibras pessoais. Seu Raimundo, alheio à tensão que se desenvolvia entre eles, continuou falando sobre os planos futuros da Fundação. Mas Isabela já não o escutava. Ela estava muito ocupada processando o fato de que Francisco havia encontrado uma maneira de ficar perto de seus filhos sem revelar quem ele realmente era. Mamãe! A voz de Caio cortou seus pensamentos. Miguel está tossindo muito. Isabela virou-se rapidamente para ver Miguel curvado sobre si mesmo, tossindo violentamente, enquanto Caio lhe esfregava as costas com pânico nos olhos. Sem pensar, correu em direção a eles, Francisco a seguindo de perto. Onde está o inalador dele? Francisco perguntou automaticamente, ajoelhando-se ao lado de Miguel. Isabela olhou para ele bruscamente. Como ele sabia que Miguel tinha um inalador? Na minha bolsa, murmurou, procurando freneticamente enquanto Miguel lutava para respirar. Francisco tomou a criança em seus braços com uma familiaridade que fez o coração de Isabela pular uma batida. Calma, campeão, sussurrou. Respire comigo, devagar. E naquele momento, enquanto via Francisco consolar seu filho com uma ternura que não havia demonstrado em anos, Isabela soube que, não importava o quanto ela quisesse proteger seus filhos do passado, o passado os havia encontrado de qualquer maneira. A ambulância chegou ao Hospital Municipal do Ipiranga com as sirenes cortando o ar da tarde paulistana. Isabela segurava a mão de Miguel firmemente entre as suas, enquanto os paramédicos monitoravam seus sinais vitais durante o trajeto. Caio insistiu em ir com eles, seu pequeno rosto pálido de preocupação, enquanto Francisco seguia em seu próprio veículo, mantendo uma distância que parecia tanto física quanto emocional.
A saturação de oxigênio dele está melhorando, anunciou a paramédica, uma mulher jovem com mãos seguras e voz tranquilizadora. Mas precisaremos fazer alguns exames quando chegarmos ao hospital. Miguel, embora já respirasse com menos dificuldade, mantinha os olhos fechados, exausto pelo episódio. Caio não havia se separado de seu lado, sussurrando coisas que só eles entendiam naquela linguagem secreta que haviam desenvolvido ao longo dos anos. No hospital, o Dr. Ricardo Almeida, pneumologista pediátrico que havia tratado Miguel nos últimos 3 anos, recebeu-os no pronto-socorro. Era um homem magro na casa dos 40, com barba bem aparada e um jeito de falar que acalmava até os pais mais ansiosos. Isabela, o Dr. Almeida conferiu o prontuário de Miguel em seu tablet. Houve algum fator desencadeante hoje? Exercício excessivo, estresse emocional, exposição a algum alérgeno? Estávamos em uma excursão escolar ao aquário, Isabela explicou, sem mencionar o encontro com Francisco. Ele parecia bem até que começou a tossir de repente. O doutor Almeida assentiu enquanto examinava Miguel. Seus pulmões soam melhor agora, mas gostaria de fazer alguns exames adicionais. Houve alguns avanços no tratamento da condição específica dele e quero garantir que estamos usando o protocolo mais eficaz. Que tipo de exames? Perguntou Isabela, automaticamente calculando custos em sua mente, apesar de saber que o plano de saúde cobriria as despesas. Exames de sangue completos, alguns testes genéticos novos que podem nos ajudar a personalizar melhor o tratamento dele. O doutor fez uma pausa. Também precisaríamos de informações sobre o histórico médico paterno, se disponível. Isabela sentiu o chão se mover sob seus pés. Por quê? A condição de Miguel tem componentes genéticos complexos. Informações sobre alergias paternas, problemas respiratórios familiares, até mesmo o tipo sanguíneo, podem ser muito úteis para otimizar o tratamento dele. Naquele momento, Francisco apareceu na entrada do pronto-socorro, ainda vestido como o Sr. Torres, mas com a preocupação genuína de um pai, escrita em cada traço de seu rosto. Como ele está? Perguntou diretamente a Isabela, esquecendo-se momentaneamente de manter sua fachada. O Dr. Almeida olhou para ele com curiosidade. O senhor é parente do paciente? Francisco hesitou, olhando para Isabela em busca de uma resposta que ela claramente não estava preparada para dar. É um amigo da família, murmurou Isabela finalmente. Na verdade, Francisco endireitou os ombros, tomando uma decisão que mudaria tudo. Eu sou o pai de Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos olhou para cima bruscamente, seus olhos se movendo entre Francisco e Isabela com uma expressão de confusão total. Miguel, embora fraco, abriu os olhos e estudou o homem que acabara de se declarar seu pai. O Dr. Almeida franziu a testa. Senhora Santos, nos registros médicos de Miguel consta que o pai é desconhecido. As circunstâncias mudaram recentemente. Francisco interveio, sua voz mais firme agora que havia cruzado a linha. Terei o maior prazer em fornecer qualquer informação médica que o senhor precisar. Excelente. Começaremos com o seu tipo sanguíneo. O doutor Almeida se dirigiu à enfermeira. Precisaremos de uma amostra de sangue do senhor. Mendes, Francisco Mendes. Isabela fechou os olhos, sabendo que não havia volta. O nome verdadeiro de Francisco estaria agora nos registros médicos de Miguel, conectando-os oficialmente pela primeira vez em 10 anos. Mendes? Carlos se aproximou de Francisco, sua mente infantil processando a informação. Como o edifício Mendes onde fomos em excursão ano passado. Francisco se ajoelhou para ficar na altura de Carlos. Sim, como o edifício. Eu construí aquele edifício alguns anos atrás. O senhor constrói edifícios? Os olhos de Carlos brilharam apesar da situação. Como os que a gente desenha na aula de arte. Mais ou menos. Francisco sorriu pela primeira vez em dias,
um sorriso genuíno dirigido a seu filho. Gostaria de te ensinar como se projeta um algum dia, se sua mãe concordar. Miguel, de sua cama, observava a interação com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Por que o senhor nunca veio antes? A pergunta, formulada com a honestidade brutal de uma criança de 10 anos, cortou mais fundo do que qualquer acusação que Isabela pudesse ter feito. Francisco olhou para Isabela, depois de volta para Miguel. Porque às vezes os adultos cometem erros muito grandes e leva muito tempo para encontrar a maneira de consertá-los. O Dr. Almeida voltou com a enfermeira e o equipamento para a coleta de sangue. Muito bem, Sr. Mendes. Começaremos com os exames básicos. Enquanto Francisco estendia o braço para a coleta, Isabela percebeu que o sangue que estava sendo analisado não apenas ajudaria a tratar Miguel, mas também forneceria uma prova científica irrefutável de uma verdade que ela havia guardado por 10 anos. O destino, parecia, havia decidido que era hora de todos os segredos virem à tona. 3 semanas depois do incidente no hospital, Francisco estava no escritório de Alberto Pereira, cercado por caixas de papelão etiquetadas com datas que abrangiam os últimos 15 anos. O investigador havia trabalhado incansavelmente para rastrear cada detalhe do endereço postal de Guadalupe Santos, e os resultados estavam espalhados sobre a mesa como peças de um quebra-cabeça que havia levado uma década para ser montado. O que encontramos vai além do que esperávamos. Alberto abriu uma caixa marcada como 2012-2013 e retirou um envelope amarelado. Dona Guadalupe não apenas interceptou cartas, manteve um registro meticuloso de tudo. Francisco pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito com a caligrafia cuidadosa de Isabela, a mesma letra que ele havia adorado receber quando eram namorados na faculdade. O carimbo postal indicava junho de 2012, exatamente 2 meses antes do divórcio deles. Pode abrir, Alberto o encorajou. Há 17 cartas no total. Com o coração batendo furiosamente, Francisco abriu a primeira carta. Meu querido Francisco, sei que as coisas entre nós estão ruins, mas preciso te dizer algo importante. Estou grávida, são gêmeos. O médico disse que estou de 10 semanas. Por favor, não deixe o orgulho nos separar agora. Nossos filhos precisam do pai deles. As palavras embaçaram enquanto as lágrimas enchiam os olhos de Francisco. Ele continuou lendo, carta após carta, um registro doloroso das tentativas desesperadas de Isabela para contatá-lo durante os meses mais cruciais de sua gravidez. Na 5ª carta, datada de agosto de 2012, Isabela escrevia sobre as complicações que havia desenvolvido. Os médicos dizem que preciso de repouso absoluto. As contas do hospital estão se acumulando e minha mãe diz que eu deveria pedir sua ajuda, mas você já deixou claro que queria seguir em frente com o divórcio. Há mais. Alberto apontou para outra caixa. Encontrei extratos bancários de Dona Guadalupe. Aparentemente, ela vendeu todas as suas joias e fez um empréstimo contra sua casa para pagar as despesas médicas de Isabela. Francisco fechou os olhos, lembrando-se vividamente daqueles meses. Ele estava tão imerso na expansão agressiva de sua empresa, tão convencido de que Isabela o havia abandonado por ambição excessiva, que nem mesmo havia percebido que ela não respondia às suas tentativas esporádicas de comunicação. Há algum registro de por que Guadalupe fez isso? Perguntou Francisco, sua voz quase um sussurro. Alberto retirou um diário de couro gasto. Encontramos isso entre seus pertences. As anotações são reveladoras. Francisco leu a entrada de 15 de junho de 2012. Isabela está destruída. Francisco está tão obcecado com seus projetos que não vê o que tem diante dele. Se eu disser a ele sobre a gravidez agora, ele voltará por obrigação, não por amor. Minha filha merece melhor do que isso. Merece um homem que a escolha, não um que se sinta preso.
Guadalupe achava que estava protegendo vocês dois, Alberto observou. Em sua mente distorcida, ela acreditava que se vocês fossem destinados a ficar juntos, encontrariam o caminho de volta um para o outro sem a complicação de uma gravidez não planejada. Francisco continuou lendo, descobrindo uma entrada particularmente devastadora de 3 de setembro de 2012. Isabela pergunta todos os dias se Francisco respondeu. Eu digo que não chegou nada. Eu vejo como ela se quebra um pouco mais a cada dia. Talvez eu tenha errado, mas já é tarde demais para voltar atrás. Se Francisco realmente a amasse, teria lutado mais por ela. A ironia era cruel. Enquanto Isabela pensava que ele a havia abandonado durante sua gravidez, Francisco estava lutando com sua própria confusão sobre por que ela havia parado de se comunicar completamente. Há mais algo, Alberto hesitou. Encontramos evidências de que Dona Guadalupe tentou contatá-lo uma vez. Quando? Março de 2013, quando os gêmeos nasceram. Ela ligou para seu escritório, mas aparentemente sua assistente na época disse a ela que você estava em uma viagem de negócios importante no exterior e não devia ser incomodado, a menos que fosse uma emergência de vida ou morte. Francisco lembrou-se daquela viagem. Ele estava em Dubai, negociando o contrato mais importante de sua carreira até aquele momento. Ele havia dado instruções estritas para não ser incomodado por nada que não fosse catastrófico. Guadalupe deixou alguma mensagem? Só disse que ligaria mais tarde. Nunca ligou. Francisco afundou em sua cadeira, sobrecarregado pelo peso das decisões e mal-entendidos que haviam definido a última década. Guadalupe havia agido por amor, embora fosse um amor mal direcionado. Sua assistente havia seguido instruções. Isabela havia feito o que pôde com as informações que tinha. E ele estava tão cegado pela ambição que havia perdido os sinais mais importantes de sua vida. O que o senhor quer fazer com essa informação? Perguntou Alberto. Francisco olhou para as cartas espalhadas sobre a mesa. Cada uma um testemunho do amor que Isabela sentia por ele mesmo em seus momentos mais sombrios. Ele pensou em Miguel, se recuperando bem com o novo tratamento que seus exames de sangue haviam ajudado a projetar. Ele pensou em Carlos, que havia começado a visitá-lo aos sábados para aprender sobre arquitetura. Quero que Isabela veja tudo isso, disse finalmente. Ela tem o direito de saber a verdade sobre por que nunca recebi suas cartas. E precisa entender que se eu soubesse, nunca teria ido embora. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Francisco se perguntava se 10 anos de dor e mal-entendidos poderiam ser curados pela verdade, ou se alguns danos eram muito profundos para serem reparados. Não importava quão boas fossem as intenções originais. O café A Confeitaria, na Praça 15, estava cheio do burburinho típico de uma tarde de sábado. Isabela havia escolhido deliberadamente um lugar público para se encontrar com Francisco, precisando da segurança que as multidões proporcionavam para uma conversa que sabia que seria difícil. Ela havia deixado os gêmeos com sua vizinha, Carmen, prometendo que voltaria antes do jantar. Francisco chegou exatamente na hora, carregando uma pasta de couro que Isabela reconheceu imediatamente como sendo do mesmo tipo que ele usava durante seus anos de faculdade. Seus olhos se encontraram através da xícara de café e, por um momento, o barulho desapareceu e só restaram eles dois, separados por 10 anos de silêncio e uma mesa de madeira desgastada. Obrigado por vir. Francisco sentou-se em frente a ela, percebendo como Isabela mantinha suas mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa. As crianças perguntam por você, Isabela disse sem rodeios. Carlos quer saber quando pode visitar seu escritório de novo. E Miguel está confuso sobre por que você apareceu agora. Eu também estou confuso sobre muitas coisas. Francisco abriu a pasta lentamente. Mas acho que tenho algumas respostas que você está esperando há 10 anos.
Isabela franziu a testa ao ver os envelopes amarelados que Francisco retirava da pasta. Sua respiração parou quando ela reconheceu sua própria letra. Onde você encontrou essas? Na caixa postal que sua mãe manteve em segredo até sua morte. Francisco colocou a primeira carta sobre a mesa. Isabela, eu nunca recebi nenhuma dessas cartas. Nenhuma. As mãos de Isabela tremeram enquanto ela pegava o envelope, vendo o carimbo postal de junho de 2012. Isso é impossível. Minha mãe me garantiu que ela havia enviado... Ela enviou para uma caixa postal em seu nome. Depois guardou. Francisco tirou o diário de Guadalupe. Ela achava que estava protegendo nós dois. Isabela leu em silêncio as anotações do diário, seu rosto mudando de confusão para choque e finalmente para uma raiva fria que Francisco nunca havia visto antes. 10 anos, sussurrou, sua voz quebrada. 10 anos, eu pensei que você me havia abandonado quando mais precisei. E eu pensei que você havia decidido cortar toda a comunicação porque queria começar de novo sem mim. Francisco inclinou-se para a frente. Isabela, se eu soubesse sobre os gêmeos, sobre as complicações médicas, sobre as contas do hospital, você teria voltado? Isabela o interrompeu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você teria voltado por obrigação? Por dever? Francisco ficou em silêncio por um momento, lembrando-se das palavras de Guadalupe no diário. Não sei, admitiu finalmente. Talvez no começo fosse por dever. Mas, Isabela, eu nunca deixei de te amar. Nem um único dia nesses 10 anos. Então por que o divórcio? Por que aquela última briga tão terrível? Francisco fechou os olhos, lembrando-se. Porque eu era jovem, estúpido e orgulhoso. Porque eu pensei que tinha que escolher entre te ter e ter sucesso. Eu acreditei que poderia conseguir os dois. Mas na minha ordem, primeiro o sucesso e depois você me esperando quando eu estivesse pronto. E eu era orgulhosa demais para implorar pela sua atenção. Isabela acrescentou amargamente. Sua mãe viu isso. Viu que estávamos destruindo algo lindo por puro orgulho. Francisco pegou as mãos de Isabela entre as suas. Ela errou nos métodos, mas não no diagnóstico. Isabela retirou suas mãos suavemente. Francisco, não podemos simplesmente... Ela parou, reorganizando seus pensamentos. As crianças são o mais importante agora. Elas precisam de estabilidade, não de pais que estão redescobrindo sentimentos complicados. E o que você precisa? A pergunta pairou no ar entre eles. Isabela havia passado tanto tempo sendo apenas mãe que havia esquecido que também tinha o direito de ser mulher, de ser feliz, de ser amada. Não sei, confessou. Levou tanto tempo para parar de esperar por você que eu não sei como começar a esperar de novo. Francisco sorriu tristemente. Então não espere, só permita-me estar presente. Para as crianças, para você, para nós, sem pressão, sem expectativas, só presente. Isabela olhou para as cartas espalhadas sobre a mesa, cada uma representando um grito de socorro que nunca havia chegado ao seu destinatário. O destino havia sido cruel com eles, mas também lhes havia dado uma segunda chance. As crianças vão ao parque todas as manhãs de domingo, disse finalmente. Se você quiser, conhecê-las de verdade. Era um pequeno passo, mas para Francisco pareceu o mais importante de sua vida. A revelação veio numa terça-feira à noite, depois do jantar. Isabela havia adiado a conversa por dias, procurando as palavras certas que não pareciam existir. Os gêmeos estavam sentados no sofá do pequeno apartamento. Carlos com um livro de matemática e Miguel lendo um romance de aventuras, quando ela finalmente encontrou a coragem. Filhos, preciso falar com vocês sobre algo importante. Ambos olharam para cima. Aquela conexão telepática que compartilhavam se ativando imediatamente. Carlos fechou seu livro, marcando cuidadosamente a página, enquanto Miguel deixava o dele de lado, com expressão séria. É sobre o Sr. Torres. Isabela sentou-se em frente a eles,
suas mãos suadas. Seu nome verdadeiro é Francisco Mendes e ele é o pai de vocês. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Isabela conseguia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Carlos foi o primeiro a reagir, seus olhos brilhando com uma mistura de espanto e emoção. O homem que constrói edifícios, aquele que me ensinou sobre plantas arquitetônicas. Carlos levantou-se de um salto. Por isso ele sabia tanto sobre meu inalador. Por isso ele me disse que podia me ensinar a projetar edifícios. Sim, meu amor. Carlos começou a andar de um lado para o outro, sua mente processando a informação em velocidade acelerada. Por isso eu e Miguel temos os olhos dele. Por isso as pessoas sempre dizem que nós parecemos com alguém que não conseguem lembrar. Isabela assentiu, mas sua atenção se voltou para Miguel, que permanecia imóvel no sofá, seu rosto pálido e suas mãos fechadas em punhos. Miguel, você está bem? Onde ele esteve durante 10 anos? A voz de Miguel saiu fria, mais madura do que correspondia a uma criança de sua idade. Se ele é nosso pai, por que nunca veio? Por que nunca nos ajudou quando você estava chorando pelas contas do hospital? Por que deixou que Carlos vendesse seus brinquedos para ajudar com meu remédio? As perguntas atingiram Isabela como bofetadas. Miguel havia estado observando, lembrando, absorvendo toda a dor que ela havia tentado esconder. É complicado, Miguel. Os adultos, às vezes... Não. Miguel levantou-se, seus olhos brilhando com lágrimas de raiva. Não é complicado. Ou você se importa com sua família ou não. E ele não se preocupou conosco. Carlos se aproximou do irmão. Miguelito, talvez ele tivesse um bom motivo. Que motivo pode haver para abandonar sua família? Miguel se afastou de Carlos, algo que nunca havia feito antes. Para deixar a mamãe trabalhar à noite limpando escritórios, para não estar aqui quando eu não conseguia respirar. Isabela sentiu seu coração se partir ao ver a divisão que estava se criando entre seus filhos. Carlos, sempre otimista, buscava o lado bom. Miguel, que havia sido a testemunha silenciosa de suas lutas, se agarrava à dor. Quero conhecê-lo melhor, declarou Carlos. Quero saber sobre os edifícios, sobre por que ele foi embora, sobre tudo. Eu não. Miguel cruzou os braços. Eu não preciso de um pai que aparece quando eu já não sou mais criança. Você é suficiente, mamãe. Sempre foi. Naquela noite, pela primeira vez desde que eram bebês, os gêmeos dormiram separados. Carlos se aninhou ao lado de Isabela em sua cama, cheio de perguntas sobre Francisco, enquanto Miguel ficou em seu quarto, construindo uma barreira de travesseiros entre sua cama e a do irmão. O papai vai morar conosco agora? Perguntou Carlos na escuridão. Não sei, meu amor, tudo passo a passo. Você acha que o Miguel vai perdoá-lo? Isabela olhou em direção ao quarto dos meninos, onde sabia que Miguel estava acordado, provavelmente olhando para o teto. Miguel precisa de tempo. Ele foi seu protetor por anos, e agora ele sente que alguém mais está tentando tomar esse lugar. Mas eu não preciso que me protejam do papai. Não, mas o Miguel precisa te proteger de tudo. É a maneira dele de mostrar amor. No dia seguinte, quando Francisco ligou para perguntar sobre visitar o parque, Isabela teve que explicar que só Carlos queria ir. A decepção na voz de Francisco foi palpável, mas também havia compreensão. Miguel precisa de tempo, explicou ela. Não se pode forçar. Eu entendo, Francisco suspirou. Mas, Isabela, eu não vou desistir. Eu perdi 10 anos com eles. Não vou perder mais por impaciência. Enquanto desligava o telefone, Isabela se perguntou se o amor seria suficiente para curar uma família que havia crescido acostumada a estar incompleta. O sótão do prédio onde Isabela morava abrigava um pequeno depósito cheio de lembranças que ela havia evitado por anos. Caixas etiquetadas com faculdade, casamento e antes dos filhos se empilhavam contra as paredes como fantasmas de uma vida anterior. Era ali que ela havia guardado tudo relacionado a Francisco, incapaz de jogá-lo fora.
mas também de tê-lo por perto. Naquela tarde chuvosa de novembro, enquanto os gêmeos estavam na escola, Isabela finalmente encontrou a coragem para subir. Ela precisava encontrar algo específico, uma pasta com documentos legais que ela havia guardado sem revisar nunca completamente. A caixa marcada como 2012 e 2013 estava enterrada sob outras. Ao abri-la, o aroma de papel velho e lembranças a atingiu imediatamente. Fotografias do casamento, cartas de amor da faculdade e, ao fundo, a pasta que ela procurava. Dentro encontrou documentos do divórcio, contas médicas de sua gravidez complicada e algo que a deixou sem fôlego. Uma fotocópia de um contrato de venda datado de agosto de 2012. Francisco havia vendido seu primeiro grande projeto arquitetônico. Isabela lembrava-se vividamente daquele projeto. Era o projeto de um complexo residencial ecológico que havia sido seu sonho desde a faculdade, algo em que ele havia trabalhado por 3 anos. Era mais do que um edifício para ele. Era sua visão do futuro, sua declaração artística. O contrato mostrava que ele o havia vendido pela metade de seu valor real para uma empresa concorrente, com uma cláusula de pagamento imediato. A data da transferência do dinheiro coincidia exatamente com o dia em que todas as suas contas médicas haviam sido pagas misteriosamente. Com mãos trêmulas, Isabela procurou em outra caixa e encontrou os extratos bancários daquela época. Lá estava, um depósito anônimo que havia coberto todas as despesas do hospital, o tratamento especializado para as complicações de sua gravidez gemelar, até mesmo o quarto privado que ela havia insistido que não podiam pagar. Meu Deus! Sussurrou para o ar vazio do depósito. Francisco havia vendido seu sonho para cuidar dela e dos bebês que ele não sabia que ela estava esperando. Todo esse tempo, ela havia acreditado que ele a havia abandonado financeiramente, quando, na verdade, ele havia sacrificado seu projeto mais querido pelo bem-estar dela. Isabela lembrou-se das conversas daquela época. Francisco havia mencionado casualmente que havia reestruturado alguns ativos para diversificar o portfólio da empresa. Ele nunca havia mencionado que havia vendido o projeto que significava tudo para ele. Ela continuou procurando e encontrou um atestado médico que nunca havia visto antes, anexado a uma das contas pagas. Era do Dr. Pereira, o obstetra que a havia atendido. Estimado Sr. Mendes, como solicitado, mantivemos a confidencialidade sobre a origem do pagamento. Sua esposa acredita que o seguro cobriu todas as despesas. Sua doação anônima não apenas cobriu o tratamento atual, mas também estabeleceu um fundo para quaisquer complicações futuras. É um gesto extraordinário de amor. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabela. Francisco havia estado cuidando dela mesmo quando ela acreditava que ele a havia abandonado. Ele havia encontrado uma maneira de garantir seu bem-estar médico sem que ela soubesse que ele estava por trás de tudo. Mas o mais devastador foi encontrar uma carta que Francisco havia escrito ao Dr. Pereira, nunca enviada, datada de setembro de 2012. Doutor Pereira, sei que Isabela não quer me ver agora e respeito sua decisão. Mas, por favor, certifique-se de que ela receba a melhor atenção possível. Se houver algum tratamento experimental, alguma especialidade que possa ajudar, não importa o custo. Anexei a informação do meu seguro pessoal para cobrir qualquer coisa que o dela não cubra. Não pode saber que isso vem de mim. Seu orgulho não permitiria, e eu não quero que ela se sinta obrigada a nada. Só, por favor, cuide dela. Dela e de... Se houver, por favor, cuide de tudo. A carta estava cheia de rasuras e correções, como se Francisco tivesse lutado com cada palavra. No final, ele havia escrito e apagado várias vezes. Diga que a amo. Diga que sinto muito. Diga que volte para casa. Isabela sentou-se no chão frio do depósito, cercada por evidências de um amor que nunca havia deixado de existir. Francisco não apenas havia sabido sobre as complicações médicas, ele havia estado monitorando sua saúde através do médico,
certificando-se de que tanto ela quanto os bebês estavam bem. Seu telefone tocou. Era Francisco. Isabela, sei que é precipitado, mas há algo que preciso te mostrar. Sobre o hospital, sobre as contas. Eu já sei, interrompeu ela, sua voz quebrada pelas lágrimas. Acabei de encontrar os documentos. Francisco, por que nunca me disse que você havia vendido seu projeto? O silêncio do outro lado do telefone foi longo. Finalmente, Francisco falou com voz trêmula. Porque eu não queria que você voltasse por gratidão. Eu queria que você voltasse por amor. Isabela fechou os olhos, compreendendo finalmente a profundidade do sacrifício que Francisco havia feito. Ele não apenas havia renunciado ao seu sonho profissional, mas havia renunciado ao crédito por fazê-lo, permitindo que ela acreditasse que havia estado sozinha, quando, na verdade, ele havia estado cuidando dela das sombras. O passado que ela acreditava conhecer estava sendo reescrito com cada documento que ela encontrava, e com ele sua compreensão de quem Francisco havia sido realmente durante os momentos mais difíceis de sua vida. A ligação chegou às 2 da madrugada de uma quarta-feira. Francisco acordou em seu apartamento de luxo em Ipanema ao som insistente do telefone, o nome de Isabela iluminando a tela com urgência. Francisco, a voz de Isabela tremia. Miguel está no hospital. Ele não consegue respirar direito e... Estou indo para lá. Francisco já estava se levantando procurando suas roupas. Qual hospital? Hospital São Lucas. Mas Francisco tem mais uma coisa. Ligaram da sua empresa. Algo sobre uma crise. Francisco parou, sua camisa a meio vestir. Nos últimos meses, ele havia estado tão focado em se reconectar com sua família que havia delegado mais responsabilidades a seu sócio, Javier Molina. Essa delegação, aparentemente, havia sido um erro catastrófico. A empresa pode esperar. Miguel é o importante agora. Ao chegar ao hospital, Francisco encontrou Isabela na sala de espera, com Carlos dormindo em seus braços. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e parecia que ela não havia dormido em dias. Como ele está? Francisco sentou-se ao lado dela. Estável, mas os médicos querem mantê-lo em observação. Essa crise foi diferente, mais severa. Isabela olhou para o quarto onde Miguel dormia conectado a monitores. Francisco, quando você chegou, Carlos perguntou onde você havia estado. Eu disse que você estava trabalhando. E ele disse, papai sempre está trabalhando quando a gente precisa. As palavras cortaram fundo. Francisco havia prometido ser diferente, estar presente. Mas mesmo agora, a empresa reclamava sua atenção. Seu telefone vibrava constantemente com ligações de Carmen, sua assistente. Finalmente, ele atendeu em voz baixa. Senhor Mendes, é urgente. Javier tem feito negócios sem autorização. O projeto de Brasília está em risco e os investidores ameaçam retirar fundos. Precisamos que o senhor venha imediatamente. Francisco olhou para o quarto de Miguel, depois para Isabela, que observava cada expressão de seu rosto. Carmen, cancele todas as minhas reuniões desta semana. Javier terá que lidar com a crise que ele criou. Mas, senhor, se o senhor não agir agora, poderíamos perder tudo. Estamos falando da metade da empresa. Então perderemos a metade da empresa. Francisco desligou e desligou o telefone. Isabela olhou para ele com surpresa. Francisco, se é importante, nada é mais importante do que estar aqui. Francisco pegou a mão de Isabela. Eu cometi esse erro antes, não vou cometê-lo de novo. O Dr. Almeida saiu do quarto de Miguel. Boas notícias, Miguel está respondendo bem ao tratamento. Mas precisamos conversar sobre ajustes a longo prazo na medicação dele. Que tipo de ajustes? Perguntou Isabela. Há um novo tratamento experimental disponível na Suíça. É promissor, mas exige que a família se mude temporariamente para monitoramento intensivo. Francisco e Isabela trocaram olhares. Quanto tempo? Perguntou Francisco. 6 meses, possivelmente 1 ano.
Naquela tarde, enquanto Miguel dormia e Carlos desenhava em um caderno, Francisco e Isabela sentaram-se na cafeteria do hospital discutindo uma decisão que mudaria tudo. "Não posso pedir que você abandone sua empresa", disse Isabela, "principalmente agora que está em crise. E eu não posso pedir que você leve Miguel para a Suíça sozinha." Francisco inclinou-se para a frente. "Isabela, quando eu vendi meu primeiro projeto para pagar suas contas médicas, não foi um sacrifício, foi um investimento no que realmente importava. Mas desta vez é diferente, é sua empresa inteira. E ele é meu filho." Francisco observou a sala onde Miguel finalmente havia concordado em deixar que ele lesse um livro. "Em 10 anos, construí prédios que as pessoas esquecerão. Mas isso é a chance de construir um relacionamento que pode durar a vida toda." Isabela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que vamos para a Suíça, os 4, em família." Pela primeira vez desde a crise, Isabela sorriu. Mas no fundo da mente, questionava se Francisco realmente entendia o que estava disposto a sacrificar e se ela conseguiria viver com as consequências de sua decisão. A oficina de arquitetura, nos escritórios de Almeida em Associados, havia sido transformada em um espaço mágico, cheio de plantas, maquetes e instrumentos de desenho. Era um sábado à tarde, e Carlos havia chegado com os olhos brilhando de emoção, carregando um caderno repleto de esboços nos quais havia trabalhado a semana toda. "Olha, pai." Carlos desdobrou seus desenhos sobre a mesa principal. "Eu projetei uma casa que poderia flutuar na água para quando o nível do mar subir." Francisco estudou cuidadosamente os esboços, impressionado com a criatividade do filho. "É brilhante, Carlos. Você vê esses pilares? Eles poderiam ser ajustáveis hidraulicamente." Enquanto pai e filho trabalhavam juntos, com as cabeças inclinadas sobre os projetos, Isabela observava da recepção. Pela primeira vez em meses, Carlos parecia completamente relaxado, fazendo perguntas infinitas sobre estruturas, materiais e sustentabilidade. Mas a alegria era ofuscada pela ausência de Miguel, que havia se recusado categoricamente a ir com eles. "Não preciso conhecer o trabalho dele", Miguel dissera naquela manhã. "Prefiro ficar com a dona Carmelita e ajudá-la no jardim." Dona Carmelita, sua vizinha de 60 anos, havia se tornado uma figura materna adicional para os gêmeos. Era uma mulher sábia que criara 4 filhos e entendia a dor de Miguel melhor que ninguém. "Por que o Miguel não quer vir?" perguntou Carlos enquanto Francisco lhe ensinava a usar uma régua de arquiteto. Francisco suspirou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Seu irmão cuidou de você e de sua mãe por muito tempo. É difícil para ele confiar que alguém mais possa fazer esse trabalho. Mas nós não somos uma família agora?" "Estamos aprendendo a ser", respondeu Francisco. "Famílias não se formam da noite para o dia, principalmente quando estiveram separadas tanto tempo." Naquela tarde, quando voltaram para o apartamento, encontraram Miguel na pequena varanda, ajudando Dona Carmelita a transplantar gerânios. Suas mãos estavam cobertas de terra e havia uma paz em seu rosto que Isabela não vira em semanas. "Como foi a oficina?" perguntou Miguel sem tirar os olhos das plantas. "Incrível!" Carlos começou a contar tudo o que havia aprendido, mas parou quando percebeu que Miguel não parecia interessado. Francisco se aproximou lentamente. "Miguel, posso te ajudar com essas plantas?" Miguel o olhou com desconfiança. "Você sabe sobre jardinagem?" "Um pouco. Sua mãe me ensinou quando éramos jovens. Ela estudou paisagismo." Pela primeira vez, Miguel mostrou algo parecido com curiosidade. "Mamãe estudou isso?" Isabela se juntou a eles na varanda. "Eu queria projetar jardins que ajudassem a limpar o ar das cidades, plantas que filtrassem a poluição." "Como um filtro de ar natural", murmurou Miguel, claramente intrigado. Francisco se ajoelhou ao lado de Miguel. "Exatamente. Sabe,
Eu tenho pensado em um projeto que combinaria a arquitetura verde com jardins terapêuticos para crianças com problemas respiratórios. Miguel parou de transplantar e olhou para Francisco diretamente pela primeira vez. Jardins terapêuticos? Espaços onde plantas específicas ajudem a purificar o ar, onde crianças como você possam respirar melhor enquanto brincam e aprendem. Isso realmente funcionaria? Francisco assentiu. Com o design certo, sim, mas precisaria da ajuda de alguém que entenda o que é ter dificuldades para respirar. Alguém que soubesse que tipo de espaços seriam realmente úteis. Pela primeira vez em semanas, Miguel sorriu levemente. Eu poderia te contar sobre os lugares onde respiro melhor. Eu adoraria ouvir. Isabela observou esse momento com o coração cheio. Francisco havia encontrado uma maneira de se conectar com Miguel através de algo que importava para o menino: ajudar outros que enfrentavam os mesmos desafios. E se nós projetássemos juntos, sugeriu Miguel timidamente. Carlos poderia ajudar com a parte de arquitetura, você com os prédios, mamãe com as plantas, e eu poderia me certificar de que realmente funcione para crianças como eu. Seria o projeto mais importante da minha carreira, respondeu Francisco com sinceridade. Naquela noite, pela primeira vez desde a revelação, os gêmeos dormiram no mesmo quarto. Miguel havia permitido que Carlos lhe contasse sobre a oficina de arquitetura, e Carlos havia escutado pacientemente enquanto Miguel explicava sobre diferentes tipos de plantas purificadoras. Isabela os encontrou desenhando juntos no chão, criando esboços de seu jardim terapêutico imaginário. Você acha que o papai realmente vai construir nosso jardim? Perguntou Miguel em voz baixa. Ele vai, respondeu Carlos com confiança. Ele mudou, Miguelito. Agora ele nos coloca em primeiro lugar. Miguel assentiu lentamente. Talvez possamos dar uma chance a ele. Da porta, Isabela sorriu. As pontes estavam sendo construídas lentamente, e pela primeira vez, desde que Francisco havia reaparecido em suas vidas, ela sentiu que talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente se tornar a família que todos esperavam. A tempestade chegou sem aviso na segunda semana de dezembro. O que havia começado como uma garoa leve se transformou rapidamente em um temporal que atingiu a região de São Paulo com ventos de até 100 quilômetros por hora. O Colégio Paulo Freire, situado em uma área propensa a inundações, foi um dos primeiros prédios afetados. Isabela recebeu a ligação de emergência enquanto estava em casa preparando o jantar. A voz do Sr. Bento soava desesperada do outro lado do telefone. Isabela, é um desastre. A água está entrando por todos os lados. A biblioteca nova, os laboratórios, todo o trabalho que fizemos com a doação está se perdendo. Todas as crianças estão a salvo? Perguntou Isabela, sentindo seu coração acelerar. Sim, todas foram evacuadas a tempo. Mas, Isabela, não sabemos como vamos nos recuperar disso. O seguro cobrirá parte dos danos, mas não será suficiente para reconstruir tudo o que perdemos. Isabela desligou o telefone com as mãos trêmulas. O colégio não era apenas seu local de trabalho. Era o coração da comunidade, o lugar onde crianças como Miguel recebiam o apoio adicional de que precisavam. O que aconteceu, mãe? Carlos levantou os olhos dos deveres, percebendo imediatamente a expressão preocupada da mãe. O colégio está inundado, muito gravemente danificado. Miguel, que estava lendo no sofá, fechou seu livro imediatamente. O que vai acontecer com as aulas? E com o meu tratamento especial? Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Era Francisco. Isabela, acabei de ver as notícias. Vocês estão bem? Precisam de alguma coisa? Estamos bem, mas o colégio... Isabela contou sobre a ligação do Sr. Bento. Estou indo para lá, disse Francisco sem hesitar, e vou ligar para minha equipe de construção de emergência. Francisco,
Você não precisa. Preciso sim. Esse colégio é importante para o Miguel, para o Carlos, para toda a comunidade e agora é importante para mim também. Uma hora depois, Francisco chegou ao apartamento com roupas impermeáveis e botas de construção. Atrás dele, uma carreata de caminhões de sua empresa enchia a rua estreita. "O papai vai consertar nosso colégio?" perguntou Carlos, pressionando o rosto contra a janela para ver melhor. "Vamos tentar", respondeu Francisco, mas dirigiu seu próximo comentário a Miguel. "Você gostaria de vir comigo para avaliar os danos? Você poderia me ajudar a entender quais áreas são mais importantes para crianças com necessidades especiais?" Miguel o olhou surpreso. "Sério? Preciso de um especialista que entenda o que realmente importa. Você conhece alguém mais qualificado?" Pela primeira vez, desde que haviam descoberto a verdade sobre Francisco, Miguel sorriu genuinamente. "Eu posso ajudar." A cena no colégio era devastadora. A água havia transformado os corredores em rios lamacentes e os livros da biblioteca flutuavam como barcos abandonados. Mas Francisco não se desanimou. Caminhou por cada sala danificada com Miguel ao seu lado, anotando meticulosamente, enquanto o menino explicava quais espaços eram cruciais para o funcionamento do colégio. "A sala de enfermaria tem que ficar no térreo", explicou Miguel, "porque quando não consigo respirar direito, não consigo subir escadas." "Anotado", Francisco escreveu em sua agenda. "O que mais?" "O laboratório de ciências precisa de melhor ventilação. Às vezes, os produtos químicos me fazem tossir." Francisco trabalhou a noite toda com sua equipe, coordenando o escoamento da água e avaliando a estrutura do prédio. Isabela chegou ao amanhecer com termos de café quente, encontrando Francisco e Miguel sentados juntos no pátio, desenhando plantas em uma prancha improvisada. "Vocês não dormiram nada?" perguntou Isabela. "Estamos projetando a nova sala de música", explicou Miguel com entusiasmo. "O papai diz que podemos fazer com que tenha acústica especial para que quando eu tocar flauta, soe como uma orquestra completa." Isabela olhou para Francisco, que tinha olheiras, mas sorria mais amplamente do que ela o vira fazer em anos. "Quanto vai custar para reconstruir tudo isso?" perguntou Isabela em voz baixa. "Não importa", respondeu Francisco. "Eu decidi algo. A empresa pode sobreviver perdendo alguns contratos, mas essa comunidade não pode sobreviver perdendo sua escola." O Sr. Bento se aproximou deles com lágrimas nos olhos. "Francisco, não sei como te agradecer. O que você está fazendo por nós?" "Não me agradeçam ainda." Francisco se levantou, ajudando Miguel a se levantar também. "Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas quando terminarmos, esse colégio será melhor do que era antes." "Certo, parceiro", disse a Miguel. Miguel assentiu, orgulhoso. "O melhor colégio de todo o Brasil." Enquanto o sol nascia sobre as ruínas da escola, Isabela percebeu que às vezes é preciso uma tempestade para limpar o ar e permitir que coisas novas cresçam. A crise havia unido sua família de uma maneira que anos de conversas cautelosas nunca teriam conseguido. Francisco já não era apenas o homem que havia voltado para suas vidas. Era o homem que havia escolhido ficar e construir algo melhor do que o que haviam perdido. 6 meses depois, o novo colégio Paulo Freire se erguia como um farol de esperança no coração de Campinas. Suas paredes de vidro permitiam que a luz natural inundasse cada sala de aula, enquanto o jardim terapêutico projetado por Miguel e Francisco se estendia como um pulmão verde no centro do complexo. Era mais que uma escola. Era um símbolo do que poderia ser alcançado quando as famílias trabalhavam unidas em direção a um objetivo comum. A cerimônia de inauguração estava marcada para 15 de março, o 11º aniversário dos gêmeos. Isabela havia sugerido a data, dizendo que não conseguia imaginar um presente melhor para Carlos e Miguel do que ver seu sonho se tornando realidade.
Francisco chegou cedo naquela manhã ao apartamento, carregando 2 caixas embrulhadas em papel dourado. Os nervos lhe dançavam no estômago como borboletas. Durante os últimos meses, ele havia trabalhado em segredo em algo especial. Algo que esperava selar finalmente seu lugar na família que havia recuperado. Pai! Carlos correu em direção a ele de pijama, seguido de perto por Miguel, que já não escondia seu entusiasmo por ver seu pai. Feliz aniversário, arquitetos! Francisco se ajoelhou para abraçar os 2 meninos. Vocês estão prontos para ver o colégio de vocês terminado? Podemos abrir os presentes agora? Perguntou Miguel, apontando para as caixas. Estes são especiais. Vamos abri-los depois da cerimônia. Isabela apareceu da cozinha, usando um vestido azul que Francisco reconheceu como o mesmo que ela havia usado em seu primeiro encontro na faculdade. Seus cabelos, agora com algumas mechas prateadas que brilhavam sob a luz da manhã, estavam presos da maneira que ele sempre amara. Você está linda, murmurou Francisco, e pela primeira vez em meses, Isabela não desviou o olhar timidamente. Você também está bem, respondeu ela, percebendo que Francisco havia escolhido usar a gravata azul que ela lhe dera para sua formatura. A cerimônia foi perfeita. O prefeito de Campinas fez um discurso sobre a importância da educação comunitária, mas todos os olhos estavam em Miguel, quando ele subiu ao palco para falar sobre o jardim terapêutico. Este jardim, disse Miguel com voz clara e forte, é para todas as crianças que às vezes não conseguem respirar direito ou que se sentem diferentes. Aqui elas podem vir e se sentir seguras, podem aprender que ser diferente não significa estar sozinho. Os aplausos foram ensurdecedores. Francisco sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas ao ver seu filho, que 1 ano antes havia sido tímido e retraído, falando com confiança diante de centenas de pessoas. Depois da cerimônia, a família se reuniu no jardim para abrir os presentes especiais. Francisco entregou as caixas aos gêmeos com as mãos trêmulas. Carlos abriu a dele primeiro, revelando um jogo de ferramentas de arquiteto profissionais gravadas com seu nome. Para quando você projetar seus próprios prédios, explicou Francisco. Miguel abriu a dele mais lentamente, encontrando um caderno de couro com seu nome gravado na capa. Para que você documente todas as suas ideias sobre jardins que ajudam as pessoas, disse Francisco, porque você vai mudar o mundo, Miguel. Mas havia algo mais no fundo da caixa de Miguel. Uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Perguntou Miguel, abrindo-a para revelar um anel de ouro simples. Francisco se voltou para Isabela, que o olhava com olhos cheios de lágrimas de compreensão. Miguel, Carlos, Francisco se ajoelhou entre seus filhos. Esse anel pertenceu à minha mãe e antes à mãe dela. Quero que o Miguel o guarde para mim até que seja o momento certo. O momento certo para quê? Perguntou Carlos. Francisco olhou diretamente nos olhos de Isabela, para pedir a sua mãe em casamento novamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Isabela cobriu a boca com as mãos, lembrando das palavras que Francisco havia escrito naquela carta nunca enviada anos atrás, que havia carregado uma aliança no bolso por 1 década, esperando o momento de devolvê-la. O que você diz? Perguntou Miguel seriamente. Você quer casar com a mamãe? Só se vocês concordarem, respondeu Francisco, e só se ela disser sim. Carlos e Miguel trocaram um de seus olhares telepáticos, depois assentiram em uníssono. Mamãe, disse Miguel tomando a mão de Isabela, acho que o papai provou que vai ficar dessa vez. E acho que nós somos melhores quando estamos todos juntos, acrescentou Carlos. Isabela olhou ao redor. O jardim que haviam criado juntos. A escola que Francisco havia reconstruído, não por obrigação, mas por amor, seus filhos que finalmente haviam encontrado o pai de que sempre precisaram. Sim, sussurrou, e então mais alto. Sim, eu quero casar com você, Francisco Almeida.
Enquanto Francisco deslizava o anel no dedo de Isabela, os gêmeos o cercaram em um abraço que selou não apenas um compromisso, mas a promessa de uma família que havia encontrado seu caminho de volta para casa depois de uma década perdida. No jardim terapêutico que haviam projetado juntos, cercados pelo aroma de lavanda e alecrim que ajudava Miguel a respirar melhor, a família Almeida Moreira finalmente estava completa. O destino, afinal, havia demonstrado ter uma paciência infinita e um sentido poético da justiça. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.